Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós iremos fazer a correção da atividade que foi proposta na aula anterior. Vocês estão lembrados que a gente falou sobre ângulos determinados por retas transversais? Nós abordamos sobre ângulos opostos pelo vértice, ângulos adjacentes e ângulos correspondentes. Tudo bem? Agora sim, vamos fazer a correção, certo? Olha só, na primeira questão diz o seguinte: copie a frase a seguir e, usando as palavras indicadas, complete a frase. Olha só, eu trouxe algumas palavrinhas, para vocês fazerem, completarem a frase seguinte. Trouxe as palavras equivalentes, numeradores, denominadores, mantemos em irredutível. Olha só, para sabermos frações de, completamos com denominadores. Aí continuamos, diferentes. Encontramos as frações equivalentes, Em seguida, completamos com mantemos. Mantemos os denominadores e somamos os numeradores. Se necessário, simplificamos o resultado a fim de obter uma fração irredutível. Olha só, gente, o que essa frasezinha quis dizer? Que é o seguinte: quando nos depararmos com a soma de frações, o que a gente vai observar primeiramente? A gente vai observar se os denominadores eles são iguais. Se eles não forem iguais, a gente vai buscar primeiramente o MMC, o mínimo múltiplo comum entre eles, Quando a gente encontrar o MMC, a gente vai buscar essas frações equivalentes referentes a essas frações que foram dadas. Logo após encontrarmos essas frações equivalentes, a gente vai observar o quê? Que os denominadores estarão iguais. O que a gente vai fazer? A gente vai só somar os numeradores e repetir o denominador. Outro ponto que a gente vai observar, se é uma fração redutível ou irredutível. Como é isso? É o seguinte: você vai observar se você tem um número que você pode dividir tanto o numerador como o denominador por ele mesmo. Se tiver, você vai dividir. Você vai buscando, dividindo, até chegar em uma fração que você não consiga dividir nem o numerador, nem o denominador por esse mesmo número. Aí sim é uma fração irredutível, tá bom? É esse o procedimento que a gente faz. Observa os denominadores se eles são iguais. Se não forem, vai buscar o MMC até ficar iguais. Segundo passo, você vai somar os numeradores e repetir os denominadores e buscar uma fração irredutível, tudo bem? Na segunda questão, diz o seguinte: a quantidade de casas decimais do produto, do produto já está falando, da multiplicação, de menos 3,4 por 1,56 é igual a... Olha só o que a gente tem que se atentar nessa questão. Que essa questão ela vai estar relacionada com a operação de multiplicação, que já falou o produto, Então, a multiplicação entre dois valores é uma maneira, de escrever uma adição de um mesmo valor por um total de vezes equivalente, Isso a gente já sabe, eu estou só ressaltando, Então, dessa maneira, o resultado, ele vai ser o quê? Vai ser um número maior que os dois primeiros, o qual chamaremos de produto. Então, nesse caso aqui, que é a questão que foi proposta, a gente vai fazer o quê? A gente vai só efetuar a multiplicação, de menos 3,4 por 1,56. O que a gente vai observar? A gente vai observar que a gente tem três casas, após a vírgula. Então, a questão que a gente vai marcar é a letra C, tudo bem? Repetindo, quando você pegar aqui só a minha canetinha, que eu gosto muito dela. Quando a gente fizer a multiplicação de 3,4 por 1,56, a gente vai encontrar 5,304. Então, nós temos, após a vírgula, três casas. Então, a questão correta é a letra C. Na terceira questão, diz o seguinte, uma pesquisa de boca de urna realizada no primeiro turno das eleições para prefeito de uma cidade indicou que um dos candidatos tinha 1/5 das intenções de votos. Esse número representa quantos por cento das intenções dessa pesquisa? Então, como é que a gente pode resolver essa questão? A gente pode resolver essa questão de várias maneiras. Uma das maneiras que a gente pode utilizar é a porcentagem, Então, o que a gente vai pensar? A gente vai pensar que a porcentagem, ela é uma
proporção, né, que podemos resolver, né, na forma de fração. E que o denominador, né, o denominador será 100. Então, como é que a gente vai poder montar essa regrinha de 3? A gente vai ver o quê? Que o numerador 5, ele vai equivaler a 100 e o numerador 1, ele vai equivaler a x. Então, como é que a gente faz, né? 5 vezes x, né, dá 5x, e 100 vezes 1 dá 100. Deixa x no primeiro membro. O 5 que está multiplicando, ele vai lá para o outro lado dividindo, que fica o quê? 100 dividido por 5 vai dar x igual a 20. 100 dividido por 5 vai dar 20. Então, x vai ser igual a 20%. Então, o candidato, ele possui 20%, né, das intenções de votos. Então, a correta será a letra C. Então, na quarta questão, diz o seguinte: uma pesquisa mostrou que uma área, né, de 4 hectares, né, aqui, ó, 4 hectares de floresta na região tropical pode conter, né, 375 espécies diferentes de plantas, enquanto uma área florestal do mesmo tamanho na região temperada, pode apresentar cerca de 15 espécies. O número de espécies em uma floresta de região temperada representa quantos por cento do número de espécies de uma floresta de região tropical. Então, o que a gente pode se atentar nesse problema? Então, a quantidade de espécies da região tropical, nós temos o quê? 375, né? Quantidade de espécies da região temperada, nós temos 15. Então, o que a gente vai observar? Que no nosso numerador nós vamos ter 375 e no nosso denominador nós vamos ter 100, né? Então, o numerador vai ser 3, o nosso denominador vai equivaler a 100. Para montar aqui, o nosso numerador vai ser 15 e o nosso denominador vai ser x. Então, montamos a nossa regrinha de 3, né? Faremos o quê? É só fazer a multiplicaçãozinha de forma cruzada, né? Olha só. 100 vezes 15, né? Nós iremos encontrar o valor. E 375 vezes x, nós iremos também encontrar o valor, né? Então, 375x vai ser igual a 100 vezes 15, que vai dar o quê? 1.500. Colocamos o que tem variável no primeiro membro e o que não tem vai lá para o segundo. Conservamos o x, que está aqui, né? Igual a 1.500, né? Que é da multiplicação de 100 vezes 15. O 375 que está multiplicando, ele vai lá para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 1.500 dividido por 375 vai ser o quê? X é igual a 4%. Então, a nossa questão correta vai ser a letra C, 4%. Tá bom, pessoal? Na quinta questão, diz o seguinte, ó. 30% de 40% de 50% de um número representa quantos porcentos do número? O que a gente vai observar? 30% é a mesma coisa, olha só, 30%, né, ó. Se eu colocar aqui 30%, é a mesma coisa que 30 sobre 100, não é? Que 30 dividido por 100 vai dar o quê? 0,3, não é? Nós temos o número representado de forma percentual e 0,3 corresponde ao número representado em forma o quê? Decimal. 40%. 40% vai ser a mesma coisa de... Eita, que letrinha ruim, mas dá para entender. 40 sobre 100, não é? E 40 dividido por 100 vai ser o quê? 0,4%. É a mesma coisa. Temos o número representado em forma decimal, né? Desculpa, percentual, e o número em forma decimal. Vamos nós. 50% vai ser o quê? A mesma coisa. 50 sobre 100, não é? 50% já. Só a leitura já diz logo. O que a gente faz? Dividindo 50 por 100, vamos encontrar o quê? 0,5. O que a gente pode fazer agora? É só multiplicarmos, ó. 0,3 multiplicar por 0,4 e multiplicarmos por 0,5. O que a gente vai encontrar? Ó, 0,006. Então, que vai corresponder a 6%. Mas, Eliana, eu também posso fazer da outra maneira, igual eu coloquei aqui na forma percentual? Pode, ó. Você pode multiplicar 30 vezes 40
vezes 50, que você vai obter o quê? 60 mil. Deixa eu botar só aqui, a letrinha aqui tá meio feinha, mas dá pra vocês entenderem um pouquinho. 100 vezes 100 vezes 100 vai dar o quê? 1 milhão, né? Vou colocar aqui, né? Eita, mas meu zero, gente. Vocês, ó, vão desconsiderando aí. Aí vocês, quando dividir, vocês vão encontrar o quê, ó? A mesma coisinha, 0,06, ó, que vai ser equivalente à mesma coisa, ó, 6%, tá bom? Tanto vocês podem fazer dessa maneira, da forma representada em percentual, como vocês podem fazer da maneira também multiplicando apenas a forma decimal, tá bom? Então a resposta correta será o que? A letra D, 6%. Sexta questão. Tarcísio tomou emprestados 2.400. Olha só aqui, ó, nosso capitalzinho aqui, ó, 2.400 banco. E vai pagar o empréstimo em 6 vezes. Olha o nosso tempo. Com juros simples, que a gente tem que se atentar se é juros simples ou composto, que a questão pede, de 4%, ó, a nossa taxa ao mês. Outra coisa que eu sempre pedi para vocês se atentar, se o nosso tempo e a nossa taxa está na mesma medida. A mesma medida é o que? Se está em ano ou em mês. Então, a gente observa que está na mesma medida. A quantia que Tarcísio pagará de juros por mês vamos só como ficou a resolução. Capital, né, 2.400, a taxa que é 4 e o tempo que é 6. Utilizamos aquela nossa formulazinha, ó, J é igual a capital vezes taxa vezes tempo, né, dividido por 100, que vocês tanto podem utilizar, ai, que letra feinha, que vocês tanto podem utilizar a fórmula assim, já com a minha taxa transformada em número decimal, como eu posso fazer dividido por 100 sem transformar a minha taxa em número decimal. Vamos fazer sem transformar a taxa. Juros é igual a 2.400 multiplicado por 6 multiplicado por 4 dividido por 100. Juros é igual ao quê? Ó, quando a gente multiplica 2.400 por 6, que multiplica por 4, iremos encontrar o quê? 57.600. Tudo isso dividido por 100, iremos encontrar o quê? Ó, 576. Só que o problema está pedindo que é em 6 meses. Então, a gente divide 576 por 6, que iremos encontrar o quê? 96, tá bom? Sétima questão diz o seguinte: encontre as frações geratrizes das dízimas periódicas a seguir. Nós temos no nosso primeiro exemplo aqui, ó, 3,777. O que a gente vai ter? Vai ter uma dízima periódica simples. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é igualar a x, né? Tornar a equação no primeiro grau. Segundo passo, a gente vai multiplicar por 10, né? Para encontrar uma segunda equação equivalente à primeira. Então, 3,777 multiplicado por 10, o que a gente faz para facilitar? Só anda a vírgula uma casa. A vírgula não está após o 3, vai após o 7. Então, dá o quê? 37,77 infinito. X vezes 10 dá 10x. Vamos organizar. O que tem variável passa para o primeiro membro e o que não tem vai para o segundo. Então, 10x, né? Olha só, a gente vai subtrair a segunda equação da primeira. Tá vendo? Ó, a segunda equação é equivalente da primeira. Só que a gente vai fazendo a subtração de forma organizada. Então, 10x menos x igual a 37,77 menos 3,77. 10x menos x dá 9x. 37,77 menos 3, ó. Podemos cancelar essa parte, né, para facilitar. 37 menos 3 dá 34. X é igual a 34. O 9 não está multiplicando, vai lá para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 34 nonos. Então, a fração geratriz que determina a dízima periódica 3,777 é 34 nonos. Na letra B, a gente tem o seguinte: 0,2555. Que a gente observa, nós temos uma dízima periódica composta. Iremos multiplicar 2 vezes por 10, né? Então, 0,2555, o que a gente faz? Iguala a x, transformando na equação no primeiro grau. No segundo passo, multiplicamos por 10, né? Vai ficar o que? A vírgula não está após o 0, vai ficar após o 2. Então, 2,555 igual a x vezes 10, 10x. Multiplicamos, né, novamente por 10, ó.
Vai ficar o quê? A vírgula não está após o 2? Vai ficar após o 5, ó. Quando a gente multiplica 2,55 por 10, ó, vai ficar o quê, ó? 25,55. 10x vezes 10 dá 100x. Fazemos o que agora? Iremos fazer a subtração. 100x menos 10x igual a 25,55 menos 2,55. Bom, cancelamos essa parte periódica para facilitar. E faremos agora 100x menos 10x, 90x. 25 menos 2, 23. X é igual a 23,90, ou seja, a fração geratriz que determina a dízima periódica composta é 23,90. Temos outra questão que diz o seguinte: em um viveiro há várias araras. 60% das araras são azuis, 40% das araras são vermelhas, mais 40% das araras azuis tem bico branco, 30% das araras vermelhas tem bico branco. Que porcentagem das araras do viveiro tem bico branco? Olha só como é que a gente pode fazer para facilitar. A gente observa que nós podemos colocar como numerador 60, né? E como denominador equivalente a esse 60, nós podemos colocar igual a 100. Da mesma maneira que os 40% das araras vermelhas, nós podemos colocar como denominador equivalente também o x. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a nossa regrinha de 3, né, que a gente já montou, e fazer a multiplicação de forma cruzada. 100 vezes x dá 100x, 40 vezes 60 dá 2.400. X é igual a 2.400 dividido por 100, que vai dar 24%. Já encontramos um. Agora o outro, ó. 100x vai ser o quê? Igual a 40. E 30% vai ser igual a x. Fazemos a regrinha cruzada. 100 vezes x dá 100x. E 30 vezes 40 dá 1.200. X é igual a 1.200 dividido por 100, que vai dar 12%. Então, encontramos o quê? 24% mais 12%, que vai ser igual a 36%. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido, né? Se vocês não compreenderam, eu peço que vocês voltem novamente, né, o vídeo. Procurem resolver compassadamente, se atentar aos detalhes, tá bom? E iremos fazer mais alguns exercícios propostos, né, para poder fixar bem melhor, tá bom? Muito obrigada a todos e até a próxima, pessoal.